Bom dia, Paraíba de volta, 6 horas e 16 minutos. Agora a gente vai àquele papo com o Paulo Souto, que já está aqui para tirar dúvidas sobre direito doméstico, trabalhista e previdenciário. Bom dia, Paulo. Bom dia, Delbrando. Estamos juntos de novo, né? De novo, mais uma vez. Vamos aqui às dúvidas, então, dos nossos telespectadores. Olha só, trabalhamos numa lavanderia comercial em ambiente fechado e sem ventilação natural e manuseamos produtos de limpeza prejudiciais à nossa saúde. Entre nós, funcionam a todo vapor, altura as máquinas de lavar a seco e a úmidos, centrífugas, secadoras, tábuas de passar, e não recebemos qualquer tipo de equipamento de proteção. Temos direito a um adicional por insalubridade? E aí, Paulo, são funcionários de uma lavanderia aqui de João Pessoa. Delbrando, essa pergunta me foi feita por vários funcionários. Eu estive na lavanderia E foi? como cliente. Sinceramente, é um ambiente altamente insalubre onde eles trabalham. É um ambiente fechado, muito barulho, as máquinas tudo funcionando, eles manuseando todo tipo de produtos. O ambiente insalubre é aquele que é prejudicial à saúde. É bom explicar. Ou seja, isso, que pode causar doença. E no caso deles, tem um ruído, tem um manuseio de produtos químicos, tem as tábuas de engomar com ferros de engomar ligado a temperaturas altíssimas. O ambiente é altamente insalubre. Agora, ele não recebe um centavo. Se o trabalhador ele exerce atividade em ambiente insalubre, ele tem que ter uma remuneração a mais. Entendeu? É um adicional de salário, não de indenizatório. Além disso, é um adicional salarial. Ele fala do salário, mas fala também da questão do equipamento de proteção que tem que ser fornecido pela empresa. Não vi ninguém utilizando equipamento de proteção. Nada, nada. Não tinha equipamento para questão dos ouvidos, questão de estar inalando os produtos. O cheiro na lavanderia é muito forte. Aquele cheiro, não é um cheiro fedorento, é uma coisa de limpeza, mas é um produto tóxico. Eu entendo particularmente que ali cabe um adicional de salubridade. É, né? Olha aí. Vamos para a próxima? Tem uma jornada de trabalho de segunda a sexta-feira e os recursos humanos da empresa programou minhas férias para ter início num sábado. Esse procedimento está correto? Não. Por quê? Não, porque primeiro está numa... Tem a reforma... Felipe Ricardo. A reforma trabalhista diz aí, o artigo... É vedado início das férias no período de 2 dias que antecede o feriado, não é o caso, ou dia de repouso semanal remunerado. É exatamente 2 dias, se o repouso é no domingo, o sábado está incluído. Entendi. E também tem um anunciado uma instrução normativa, um precedente normativo TST. O início das férias coletivas ou individuais não poderá coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia de compensação de repouso semanal. É o precedente normativo número 100. Não deixa dúvida, está claro? Não deixa dúvida, é muito claro. Não pode. Super claro. Entendeu? Vamos para a próxima. Quem trabalha como prestador de serviços numa prefeitura municipal, na função de vigilante, durante a noite, tem direito adicional noturno? Mário Lima. Então, Bruno, eu sempre falo aqui, o prestador de serviço, tanto do governo do estado como da prefeitura, quando ele assina um contrato com o ente público, tem lá os seus direitos. Então, ele tem que ver no contrato. É isso, né? É o que vai determinar exatamente, tudo. Os seus direitos. Ok, vamos para a próxima? Olha só, fomos contratados para trabalhar 40 horas semanais. Estamos trabalhando mais de 200 horas por mês e não estamos recebendo por essas horas extras. E o valor de nossa remuneração é o salário mínimo. O que é que pode fazer? São técnicos de enfermagem, Paulo. Esse técnico de enfermagem é do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita. Certo. A questão da jornada, eu analisei o edital, eles foram contratados para 40 horas. Se ultrapassar o número de 40 horas semanais, vai ter direito a hora extra. O salário está correto, porque eles foram contratados para ganhar um salário mínimo. Está lá na... Mas diz que trabalha as 40 horas, Agora, né? Trabalhou, eles estão trabalhando, segundo eles, trabalhando 200 horas. O que ultrapassar, ele tem direito a receber hora extra. Ou haver uma compensação. Mas lá eles estão trabalhando, não estão compensando nem pagando. Tá bom, vamos para a próxima. Segundo informação dos técnicos de enfermagem. Entendi. Eu estou passando aqui a informação que ele nos repassaram. Repassando, na verdade. Olha só, é correto a empresa descontar atestado médico quando apresentado pelo empregado? Lindalva, ela está falando lá do Geisel, aqui de João Pessoa. Até o 15º dia, não. Agora, se a partir do 15º dia o empregado falta, apresenta atestado e não dá entrada no INSS, está correto o desconto do atestado, sim. A partir do 16º dia. Ok. Te convido para a gente assistir uma reportagem agora que vai ser importante você comentar depois. Olha só, o assunto é direito do idoso. Todo mundo já deve ter ouvido falar que existe um estatuto para proteger os direitos do idoso. O que diz a lei, a maioria já sabe. Mas tem uns detalhes que a gente precisa ficar bem atento para não passar batido. Nós conhecemos um idoso, o nome dele é seu Petronildo, que baixou o estatuto todinho no celular. Está sempre muito ligado nas leis. Vamos ver. Seu Petronildo completou 72 anos semana passada. Ele disse que está na melhor fase da vida. É uma tranquilidade só. A rotina é essa, vê o jornal, se informa também pela internet e se tem uma coisa que ele sabe bem, são os direitos que tem.
O Estatuto do Idoso traz uma série de garantias para as pessoas com mais de 60 anos. Mesmo assim, ele conta que às vezes é desrespeitado, como no dia em que teve que ficar internado no hospital. Na hora que veio a refeição, só veio para mim, não veio para minha esposa. Aí eu perguntei por quê. Ele disse, não, ela não tem direito. Eu disse, tem direito. O Estatuto do Idoso diz, no artigo está lá que acompanhante, o paciente com mais de 60 anos, ele então tem direito a acompanhante com todas as prerrogativas. O diretor do hospital estava chegando na hora e disse, se a lei está dizendo, então vamos fazer de acordo com a lei. Ele mora em João Pessoa e sempre que vai resolver alguma coisa no centro da cidade, prefere ir de ônibus mesmo. Já que lá é difícil o estacionamento, então é coisa rápida, eu vou às vezes fazer uma compra, comprar coisa pouca, aí eu utilizo o ônibus, que aí eu tenho a gratuidade, né? Para o seu Petronildo não tem problema, ele já completou mais de 70 anos de idade, por isso tem direito ao transporte público urbano gratuitamente. Mas nem sempre é tão fácil assim. O Estatuto diz que toda pessoa que completou mais de 60 anos é considerada idosa, mas ele só garante esse transporte gratuito para quem tem mais de 65. A gente conversou com um advogado. Ele contou que os idosos que não são beneficiados pelo Estatuto dependem de uma legislação da cidade onde moram. É assim no Brasil todo. Aqui em João Pessoa existe uma regulamentação para essa situação, né? Existe. Agora é uma regulamentação muito antiga, é uma lei de 1986, que garante para o idoso dessa faixa de 60 a 65, que receba até um salário mínimo, o direito da gratuidade. Os demais têm direito a 50%. E também tem regras para quem usa o transporte público intermunicipal. Este é garantido 2 vagas gratuitas ao idoso e os demais com 50% de desconto. Quem é idoso muitas vezes fica na dúvida se pode ou não pegar o ônibus sem pagar. Mas essa é somente uma das questões para quem já completou mais de 60. Seu Petronildo tem todas as leis salvas no celular. Assim, não dá chance ao desrespeito. Não fica lá, não. Ele disse, olha, eu tenho o direito. Se a lei existe, a lei me dá o direito, então eu tenho o direito de reclamar. Ele está ligado, viu? Afinal de contas, 60 ou 65 anos para ter direito a andar de graça 60. nos ônibus? É o que diz o Estatuto do Idoso. Se ele for questionar na justiça, a justiça vai dar dando de casa ao idoso de 60 anos. Está na lei, entendeu? A lei municipal não pode sobrepor uma lei federal. Não dá para aplicar uma lei municipal, tem que se aplicar o Estatuto do Idoso. E pronto, não resta dúvida. O seu Petronildo é uma pessoa muito conhecida, um assíduo telespectador nosso. Está sempre ligado. Inclusive, na homenagem dos 5 anos do quadro Eu Quero Saber, ele quase me derruba aqui. Ele fez uma poesia em homenagem a nós. Agora, todo mundo deve fazer como o seu Petronildo. Por exemplo, ter o estatuto, o idoso ter o seu estatutozinho salvo. Todo mundo hoje tem um celular. Salvo no seu celular e também o Código do Consumidor. Certo? Outra vantagem do idoso é o benefício assistencial. Também, né? Entendeu? Que tem inclusive no quadro anterior, eu falei sobre uma instrução normativa, é a de número 2 da AGU, onde permite que um idoso que seja aposentado, casado com outro idoso, o outro idoso tem direito a um LOAS. Porque antes era permitido 2 LOAS, mas hoje é permitido uma aposentadoria e uma pensão por morte no valor de um salário mínimo, com o outro idoso recebendo um benefício assistencial. Isso está numa instrução normativa da AGU e não na lei. Nesse caso, o idoso que quer reivindicar, chegou aos 60 anos, quer reivindicar o direito dele de andar de graça nos ônibus, qual a recomendação, hein, Paulo, no caso? Olha, a gente tem que ver essa legislação que o advogado citou. Né? Entendeu? Apesar dela ser antiga, ela está em vigor. Isso vale para os intermunicipais ali, ele falou. Também, mas ele falou também do desconto da intermunicipal e da local, certo, entendeu? das passagens dos ônibus urbanos. Urbanos. Aí ele fala também que a lei é antiga. É só analisar. Por ser antiga, não tem problema. Nós vamos ver que ela está em vigor. Então tá bom. Daqui a pouco a gente volta a conversar no próximo bloco. Se Deus quiser. É isso, e agora a gente volta a conversar com Paulo Souto, que já está aqui hoje para tirar todas as dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Vamos lá, Paulo, para as próximas? Solta aí, diretor. Tenho 60 anos e 22 anos de contribuição. O que é que falta para eu me aposentar? Valdo está perguntando. Ele não tem tempo de contribuição, o que falta é tempo de contribuição. Ele só tem 22 anos, ele tem que ter no mínimo 30 anos. Ele tem idade para ter uma aposentadoria proporcional, mas não tem tempo de contribuição. E tem que fazer o quê? Qual a recomendação agora? Não, trabalhar ou contribuir. É isso. Mais 8 anos. Mais 8 anos, pelo menos. Vamos para a próxima? José Souza. Como devo proceder para ter um tempo de serviço reconhecido pelo INSS para efeito de aposentadoria, sem ter sido anotado na minha carteira profissional? Acionar a empresa na Justiça do Trabalho para reconhecer o vínculo. Porque acionar a Justiça Federal sem estar
sem estar registrado na carteira é muito difícil. Complicado, né? É. Vamos para a próxima. Tem mais. Como recorrer quando a aposentadoria por invalidez é cortada após uma revisão feita pela perícia médica do INSS? Rose está perguntando. Rose, ela pode fazer um recurso, a junta de recurso do INSS, ou ingressar com a ação na Justiça Federal para tentar... Se ela estiver inválida, totalmente inválida, a Justiça determina a reativação do benefício. Agora, se não tiver, muitas revisões foram feitas e pessoas não estavam mais incapazes. Por isso que tanto auxílio-doença como a aposentadoria por invalidez, muitos foram cancelados. Imagina. Tem mais? Vamos lá. Maria da Guia. Uma pessoa que se aposentou e continua trabalhando deve permanecer contribuindo para o INSS ou está isenta? Todo mundo aposentou-se, voltou a trabalhar, tem que contribuir. Regra Mesmo que a contribuição não vai servir para uma nova aposentadoria, nem vai alterar o valor de sua aposentadoria, mas a contribuição é obrigatória. Mas ainda assim, né? Vamos lá. Maria, o mito. Vamos para a próxima. Silene Nogueira. Minha tia tem mais de 65 anos e recebe um benefício assistencial. O marido dela estava vivendo com outra mulher e se aposentou. Ele agora voltou a morar com a minha tia. Ela corre o risco de perder o benefício? Aí, quando eu digo, onde se enquadra a Instrução Normativa número 2 da AGU. Se a aposentadoria do marido é no valor de um salário mínimo e ele tem mais de 65 anos ou mais de idade, ela não perde o benefício. Porque pode haver acumulação neste caso. Era o questionamento de Silene Nogueira. Vamos para a próxima? O pagamento da minha Bolsa Família foi suspenso. Como devo proceder para reativar esse pagamento? Laudenice, ela está falando de Bahia. Muitas pessoas tiveram o pagamento Bolsa Família suspenso, Debano, porque não fizeram o recadastramento no CAD único. Então, ela deve fazer, então, né? É obrigatório. Então, ela tem que ir lá ir no CRAS, fazer o recadastramento, informar o nosso valor de remuneração dos membros da família, que provavelmente ela... E essa é uma medida periódica. Se estiver dentro da faixa salarial, é reativado o benefício, sim. Olha aí, é mais simples do que imagina. Está tudo ok. Armênia Neri, minha empregada trabalhou apenas 4 dias no mês de junho e o restante do mês ficou de atestado. Como devo pagar o salário dela? O empregador doméstico só precisa pagar, neste caso, apenas os 4 dias. O restante é pago pelo INSS. É diferente de empresa. A empresa paga a partir do 16º dia. No caso do empregado doméstico, o INSS já paga a partir do primeiro dia da enfermidade. No caso, trabalhou 4 dias, 4 dias o empregador paga, o restante o empregado requer um auxílio-doença e o INSS é que vai pagar. Simples assim. Muito simples. Vamos lá. Raniele Moraes. Quando o empregado é demitido no período do dissídio coletivo, é devido a alguma indenização? É. Nós fizemos uma arte, vocês estão pronto aí, é uma lei de 1984. Veja lá, o empregado dispensado sem justa causa no período de 30 dias que antecede a data de sua correção salarial, que seria o dissídio, terá direito à indenização equivalente a um salário, entendeu? Seja ele optando ou não pelo FGTS, certo? E também tem um enunciado TST número 306, é devido o pagamento da indenização adicional na hipótese de dispensa injusta do empregado ocorrido no trintídio que antecede a database. Ou seja, se ocorre 30 dias antes da database, é devido a multa de um salário mínimo. Entendi. Um salário mínimo não, um salário, uma remuneração mensal. Certo, uma remuneração mensal do empregado. É o que é devido. Tem mais? Tem sim. José Carlos Bressanin. Recebia um auxílio-acidente e foi cortado. Fiz uma nova perícia no INSS e o benefício foi indeferido novamente. Tenho 67 anos e continuo registrado na empresa. O que é que ele deve fazer, Paulo? Primeira coisa, ele deve voltar à empresa, voltar a trabalhar. Se o INSS entende que ele está apto para o trabalho, ele tem que voltar à empresa, porque senão a empresa vai demiti-lo por justa causa, por abandono do emprego. E, no caso aí, para reaver esse benefício, já que ele foi indeferido novamente, só cabe a ele entrar na justiça para tentar pleitear, reativar esse benefício. A medida é legal, se ele tiver incapaz... Agora, quando ele fala auxílio-acidente, eu acho que é um auxílio-doença. Um auxílio-doença, eu não sei, porque ele não explicou direito se é um auxílio-doença acidentário, se é um auxílio-acidente mesmo. Aí ficou essa meio dúvida impreciso aqui. Nisso, mas né? ele deve voltar à empresa para reassumir. Tá bom. Vamos para a última pergunta de hoje. Eu tenho carteira assinada há mais de 5 anos e quando fui sacar o meu PIS, tinha menos da metade. O que é que houve e como posso resolver para sacar o restante? Maria do céu. Primeiro a gente tem que ver se o ano passado ela trabalhou os 12 meses. Se ela trabalhou os 12 meses, ela tem direito ao abono. Tem que ver também a faixa salarial dela que ela não informou. Ela pode estar se recebendo só os juros, como a gente chama, e não o abono. Ela não informou se trabalhou 12 meses o exercício anterior e também quanto ela recebia por mês. Se ultrapassar 2 salários mínimos, não vai ter direito a média for acima de 2 salários mínimos, não tem direito ao abono. Os questionamentos, as dúvidas não param, mas por hoje a gente terminou. Graças a Deus. Obrigado, Paulo. Até terça-feira que vem. Adiantamos bastante. É isso, brigadão.